paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Isaías, capítulo 17, 18 e 19. No capítulo 17 de Isaías temos aqui uma profecia contra a Síria e contra Israel, ou seja, o reino do norte. Aqui nessa altura o reino dividido, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Vemos aqui esses dois povos, a Síria e o reino do norte, que haviam feito uma aliança para vencer os assírios. Às vezes podemos fazer confusão, mas a Síria está imediatamente a norte de Israel e os assírios vêm da zona da Mesopotâmia, mais para o nordeste de Israel. Vemos aqui essa aliança que foi condenada pelo Senhor, porque o povo de Israel deixou de confiar no Senhor para confiar em alianças com estrangeiros. O povo do norte já havia feito essa aliança com a Síria para combater o próprio reino de Judá, ou seja, os próprios irmãos, mas vemos aqui a sentença da destruição tanto da Síria como o reino do norte sendo subjugado ao reino da Síria. Vemos no capítulo 18 também anunciando a derrota dos assírios, agora o povo que viria conquistar Israel, anunciada a sua derrota aqui à Etiópia. E no capítulo 19 temos uma profecia contra o Egito. Mas é muito curioso essa profecia contra o Egito, como que o Senhor levanta a mão contra o Egito. O Egito sempre foi um grande inimigo de Israel, e ele começa no capítulo 19 dizendo: peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos dos egípcios serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Vemos aqui uma profecia contra o Egito, mas vemos também aqui a graça do Senhor já demonstrada através dessa profecia. Nós vemos que depois, no final, no versículo 21 do capítulo 19, nós temos uma palavra de conforto e de consolo para com os egípcios e também para a própria Síria, que foi anunciado também que eles iriam subjugar Israel, o reino do norte, iriam ser usados pelo Senhor, iriam ser castigados pela sua maldade e depois iriam ser restaurados, ou irão ser restaurados. Isso já será num futuro, no reinado milenar do Senhor Jesus. Nós vemos aqui no versículo 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á, e as suas orações os curará. Naquele dia Israel será terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Vemos aqui, depois dessa profecia contra a Síria e o reino do norte de Israel, essa profecia ser dado conhecimento ao rei da Etiópia, e depois ao Egito também sendo alvo da fúria e da ira divina, mas o Deus prometendo aqui uma restauração, prometendo aqui um consolo, que tanto o Egito como a Síria iriam um dia adorar o Senhor, iriam um dia reconhecer o Senhor como o seu Salvador. É muito interessante vendo como a graça do Senhor, né, esses povos pagãos, esses povos que não eram um povo de Deus, mas Deus que trouxe castigo pela sua imoralidade, também traz uma palavra de conforto para eles. Vemos como que isso se cumprirá tudo depois no reinado do Nosso Senhor de Jerusalém, que se cumprirá no início do milénio. O texto que eu gostaria de destacar é o texto do capítulo 17, versículo 10, essa profecia que nós lemos aqui primeiro contra Damasco e contra o reino do norte, e o Senhor justifica aqui o porquê desse castigo, né? Ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 17: portanto te esqueceste do Deus da tua salvação, não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a sua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação
e das dores insofríveis. Vemos aqui a causa de tanto dor, de tanto sofrimento, a causa do castigo de Deus, né? Ele sempre lembrou Israel disso: olha, se andares no meu caminho, se fizeres a minha vontade, se obedeceres aos meus mandamentos, eu cuidarei de vocês, eu guardarei a vossa terra, eu vos farei prosperar. Mas se me abandonarem, outros povos virão para vos castigar. E é isso que o Senhor fez, porque Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Nós nos esquecemos de Deus muitas vezes e isso faz com que a gente pague as consequências disso. O povo sofre por falta de conhecimento e quando nós nos afastamos da lei do Senhor, nós nos colocamos numa posição para estarmos vulneráveis a todo tipo de sofrimento e todo tipo de ações ruins que o inimigo faz contra a nossa vida. O Senhor nos guarda do inimigo, mas às vezes nós fugimos desse escudo, dessa fortaleza que é o nosso Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.